gente faz os proclamas aqui, os protocolos. Boa noite a todos, meu nome é Ricardo Machado, estou aqui com o professor Álvaro Koneski, e esse é o curso de Biossegurança e Cidadania na Pandemia, aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Macau. Gente, essa é a nossa segunda aula ao vivo, né, segunda aula síncrona, é uma aula que a gente comenta os conteúdos, né, do curso, cada semana a gente procura trazer mais algum professor aqui, e também algumas novidades que não estavam tão lá gravadas no curso, algum fato novo aí que a gente possa relacionar com essa questão de cidadania, com a questão também da pandemia, né, em si aí. A gente já sabe que a biossegurança não é uma coisa só técnica, é uma coisa que envolve, principalmente nesse aspecto de saúde pública, né, envolve muito a civilidade, né, a cidadania. O professor Álvaro vai falar sobre isso já com mais propriedade, né. Então, eu queria falar um pouquinho do meu componente aqui de biossegurança. A aula dessa semana foi a parte de propagação, né, dos micro-organismos. A gente classificou, não sei se vocês já assistiram, né, a gente publicou hoje, a classificação, só um pouquinho, a classificação dos riscos biológicos, né. Pode falar, Álvaro. Não, só comentar, né, que eu usar esse espaço, né, o Ricardo está falando, apresentar, mas também se vocês estão tendo alguma dificuldade, assim, nos colocar aqui à disposição, que a gente tinha visto sobre isso, né, alguma dificuldade, alguma coisa que a gente pode fazer, usar esse espaço presencial também, né, para que vocês possam expor dificuldades, né, e coisas que a gente possa fazer para auxiliar, né, da gente usar esse momento aqui, né. Eu só O queria, andamento, né? né, para botar isso na pauta do dia. Bora lá, Ricardo, apresenta aí. Sim, sim, importante para o andamento do curso, né? À medida que a gente for falando também, vocês podem abrir o microfone e também falar ali no chat, né? E aí eu e o Álvaro também vamos respondendo no chat quando não estiver falando aqui, ou mesmo a gente para aqui e vai tirando dúvidas, né? Então, gente, vocês observando essa aula de biossegurança aí dessa semana, né, que foi a propagação, falando sobre a propagação, vocês vão ver que o vídeo é antigo, né? Antigo não, mas ele foi do começo da pandemia. Então, mas tem essa parte conceitual da biossegurança e fala ali na época, né? Tem um mapa ali, vocês vão ver que tem um mapa do andamento dos casos, né, no mundo. Claro, começou lá na China, depois foi lá para o Irã, foi para a Itália, para a Espanha, né? Então, esse ali foi o início ali em janeiro, acho que com o mapinha ali começa em janeiro de 2020, né? E aí vocês vão ver que surgiram na época, e ainda estão surgindo, né, várias notícias e informações, um excesso de informação, até se criou um termo chamado infoxicação, né, você se intoxicar com informação, e muita informação também descabida, que na verdade a gente chama de desinformação, muita coisa de crendice popular, né, politizou também, né, a pandemia, como outros assuntos também são politizados, né, mas, assim, de qualquer forma, eu comento ali aquela questão de que tinha gente falando que, não, é no hemisfério norte, lá é inverno, por isso que propagou mais lá. E aqui no Brasil é um país tropical, então vai ser diferente, o clima quente e úmido. Não foi isso que se verificou, né? Principalmente ali no Amazonas, que vocês viram explodir os casos ali, né? Que ela até deu aquele transtorno lá da falta de oxigênio e tal, né? Então, não é um negócio assim sazonal, como é a gripe comum, né? Que no inverno dá mais casos, porque as pessoas se acumulam mais, tem a questão também de baixar a imunidade por conta do frio, né? Então não foi isso que se verificou, se espalhou pelo mundo. E é claro que iniciou no hemisfério norte, porque o grande volume de movimentação de pessoas, principalmente pela aviação, é lá, né? Então, ali, Europa, o centro do mundo, Estados Unidos, o centro de negócios do mundo, então, acaba vindo para ali, mas logo em seguida você já começa a ver que surgiram casos primeiro na Austrália do que no Brasil. Por que isso também? Porque a Austrália testou mais, né? E aí a coisa foi aumentando muito. A gente parou o nosso ensino presencial já em março, né? Quando já tinha várias mortes no Brasil, e isso era preocupante. Se esperava na época que, pô, vamos parar um mês, aí dá uma segurada, né? Se parar a questão do contato social,
mas também não reduziu, claro, foi importante para aquele aspecto do achatamento da curva, né, para os hospitais poderem ter mais condição de atender as pessoas e dar tempo também de construir os hospitais de campanha e de treinar pessoas e de se desenvolver também tratamentos e testes e naquele vídeo eu falei também da importância da vacina e a gente ainda não tinha vacina quando ele foi gravado, então eu digo, ó, ainda não temos o imunizante, mas agora temos, né? Vários não, né? Aqui no Brasil temos aí 3 ou 4 já, e temos aí opções, e aí se cria um outro problema, né? Assim, ah, não quero dessa vacina, quero daquela outra. Coisa que em outras doenças a gente não se preocupava com isso. Vou lá tomar uma vacina de sarampo, eu não quero saber quem fabricou, né? Vou tomar a vacina e pronto, né? Então, nessa, não, essa vacina é chinesa, então a culpa é deles, eu que não vou tomar, vai ver que vai piorar a minha vida. Não, vai ver que eles inventaram essa doença para vender a vacina, né? Então, acaba gerando uma raiva na gente e isso também prejudica, né? Além do pânico, da desinformação, raiva e ressentimento também atrapalham, né? E importante essa coisa social, né? O ser humano ele não vive em sociedade só por ter uma informação genética que isso é melhor. A gente não é igual a abelha, né? Abelha, formiga. A gente vive em sociedade porque é vantajoso, é importante para o ser humano. E a gente tem que ser treinado. Não é uma coisa instintiva viver em sociedade para a nossa espécie, né? Então a gente tem que ir treinando e sendo educado para que isso dê certo, né? E não aconteçam coisas desagradáveis aí como guerras, né? Ok, então coloquem lá. Eu não quis trocar esse vídeo ali, porque eu acho que fiz até umas profecias ali do que ia acontecer no Brasil e se confirmaram, né? Então, mas é um vídeo que foi gravado na época, e por isso que a gente tem essa aula aqui também ao vivo, para a gente discutir mais a atualidade, né? Hoje a gente está aqui chegando aí em 58% aí dos brasileiros vacinados, né? A cidade de São Paulo, cidade não, o estado de São Paulo parece que já está com 90 e poucos por cento dos adultos vacinados, e nos outros estados também, aí Santa Catarina, também o Rio Grande do Sul, né, que está um pouquinho à frente por conta da logística mesmo de vacinação. Mas é fantástico, o Brasil é um país continental, se vocês forem pensar a dificuldade de a gente levar uma vacina, né, para o interior da Amazônia, que tem lugares lá que a gente tem que pegar 8 horas de barco para chegar, é uma coisa que tem que ser refrigerada, que tem que ser aplicada por um profissional qualificado, num local remoto, né? Às vezes com uma infraestrutura ruim, né? Mas se tem um brasileiro lá, a gente tem que levar o SUS até lá, né? E outra coisa que surgiu nessa pandemia é a valorização do Sistema Único de Saúde, né? De a gente ter acesso, da população ter acesso realmente a um amparo que é um sistema moderno, tem os seus problemas, claro, a gente gostaria de ter uma qualidade da Unimed no SUS, e não tem, né? Mas muitas coisas só tem no SUS. Por exemplo, a vacina do Brasil, você tem melhor no SUS do que na rede particular, né? Tratamento do câncer no Brasil também, inclusive os ricos vão se tratar pelo SUS, tá? Porque é caro também o tratamento e a gente tem uma infraestrutura, inclusive clínicas particulares que integram também o Sistema Único de Saúde nesse aspecto aí, né? E é uma coisa que a gente tem que defender. E também a importância da educação, né, que surgiu agora, tá essa crítica do ensino remoto, o Brasil retroagiu 20 anos, acabou com a educação, nunca mais, o abismo social, não sei o que, mas assim, sem educação, meu amigo, a gente não tem paz social, não. Então é importante se ter também o conhecimento para que a gente tenha uma visão e tomar a nossa própria decisão, né? Formar a nossa opinião, mas baseado em critérios que tenham fé, né, científica, né? Não só no achismo, na ciência de YouTube, né? Na ciência de WhatsApp. Oh, morreu o Tarcísio Meira, então essa vacina não vale de nada, porque ele estava vacinado. Só a rainha da Inglaterra que não morre, porque ela é imortal mesmo, então para que tomar vacina, né? Surgem essas coisas que a gente até acha engraçado, né? Mas para o cidadão menos esclarecido,
faz sentido uma notícia dessas, tá vendo? Eu sempre desconfiei que era isso mesmo, né? Então é importante a educação. Ok, vou passar para o Álvaro agora, e fiquem à vontade aí para ir perguntando e participando aí pelo chat. Ok, muito obrigado. Ô, Ricardo, tua bola de cristal até aqui se acertou quase tudo de como ia acontecer. E agora, daqui para frente, uma nova bola de cristal? Não, eu acho que a gente vai, muitas dessas coisas que a gente passou nessa pandemia, a gente vai deixar como, vai levar para a nossa vida. Por exemplo, valorizar um pouco a nossa casa, o nosso ambiente, os próprios tipos de construção daqui para frente, né, os novos edifícios aí vão ser diferentes, assim, essa coisa de você ter um hobby para sua saúde mental, de você aprender a fazer uma coisa com as mãos, um artesanato, ter um aquário, ter um cachorro, né, fazer exercício em casa, acho que isso vai ficar. No ensino, acho que também vai ficar o ensino remoto como um complemento do ensino, essa coisa digital como um complemento, né? E nesse primeiro momento agora, a gente espera voltar no ensino híbrido, né, fazer algumas aulas presenciais, principalmente as aulas práticas, e espero, né, que essas vacinas aí segurem as novas variantes também, que o desenvolvimento das vacinas também seja rápido, mas, assim, não é ser mau agouro, assim, mas, assim, a gente vai ter outras pandemias, tá? No futuro, né? E tomara que com essa a gente aprenda a ter uma resposta melhor, né? Porque a última grande pandemia foi a da gripe espanhola, lá no começo do século, né? No século XX, né? Mas fazia muito tempo e a gente cometeu uns erros iguais, né? Como aqueles que já aconteceu. Só faltou a revolta da vacina, que aconteceu naquela época lá, que quebraram a cidade do Rio de Janeiro toda. Mas, sei lá, se ainda não vai ter, né? Alguma revolta no Brasil aí. Isso aí. A gente tem, até nos Estados Unidos, um país que tem uma educação mais bem estabelecida que a nossa, muita gente não querendo se vacinar por pré-conceito. Eu acho que assim, é difícil a gente prever essas mudanças, né? Apesar de que até agora Ricardo tenha acertado, mas eu, por exemplo, fico esperando, da minha parte, com certeza, nunca mais eu vou sair de casa com uma gripe, seja qual for, sem usar máscara. Não é nem por mim, mas é para não passar. O japonês já tem esse hábito há muito tempo. Quem sabe a gente adquire o hábito de lavar mais vezes as mãos, né, de usar o álcool com mais frequência. É porque não é só a Covid aí, né? São várias outras doenças que diminuíram nesse período porque as pessoas passaram a cuidar. Se bem que não sei se diminuiu ou porque foram subnotificadas, os hospitais estavam lotados e ninguém ia para lá com medo. Mas não, quem sabe a gente aprenda algumas coisas com isso. O meu componente, o componente que eu me dispus a trabalhar com vocês, Allenberg, bem-vindo. Não tinha dito um oi para você aí, seja bem-vindo, viu, mano? Quer dar um oi? Valeu, professor. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Então, quando a gente fala, por exemplo, na Covid ou em qualquer doença, em princípio a gente pensa doença biológico, né? O tratamento da Covid, a medicação, vacina, biológico, mas é evidente para nós que não se trata uma pandemia, né? Uma doença contagiosa com impacto dessa, sem um comportamento social adequado, né? O tratamento dessa pandemia é tanto social como biológico. Lógico que é uma doença biológica, mas se as pessoas não mantiverem o afastamento, não usarem máscara, não seguirem os protocolos necessários, de nada adianta o melhor remédio, melhores vacinas, porque são necessários, né, esse aspecto social que envolve toda a saúde pública, né, todo cuidado público, né, que nem pensar, eu vou resolver o problema do cigarro tratando eczema pulmonar, dando remédio para pulmão. Não, o fumo é um problema social, tem muito mais a ver com educação do que com pneumologia, ou seja, estudo do pulmão, dos efeitos do cigarro. Quando a gente fala em saúde pública, passa diretamente pela análise do social. E nesse conteúdo da sociedade que adoece biologicamente
ou às vezes por questões mentais. O Ricardo deu um exemplo, você não tem o que fazer em casa, e mesmo quando não está em pandemia, como é que está a nossa vida? Eu propus um curso para vocês voltado para discutir cultura, né? Eu começo apresentando o que é cultura, a ideia da cultura, né? Porque a gente tinha aquela ideia, não, cultura é o rico que fala 15 idiomas, conhece Beethoven, Bach, leu Goethe no original. Cultura, a gente pensava, de certo modo, em cultura aquilo que os ricos tinham, né? E eu começo esse nosso curso apresentando a ideia de que cultura é a maneira como a gente se significa, dava um significado para as coisas ao nosso redor. Todo mundo tem uma cultura e é muito importante para mim, eu pego isso nas atividades, as perguntas que eu faço, né? Qual cultura é mais importante? De um físico nuclear ou de um pescador lá do interior, do interior, do interior? O pescador nunca saiu de lá, nunca leu um livro, mas ele tem a cultura dele, a cultura da pesca, como pescar, tem as músicas dele, a alimentação dele. Ou seja, cultura é o modo como a gente vive a vida, aquilo que a gente aprende e transmite, né? Ah, funk não é cultura, isso é porcaria, música é só MPB ou Beethoven. Não, funk é cultura de um povo, né? Ou os indígenas são indecentes porque andam pelado, ou o pessoal do Islã, lá no Afegão, que cobrem o corpo inteiro com a burca, são ridículas, aquelas mulheres se cobrem. Gente, é cultura. Nem o índio está errado porque anda pelado, nem a brasileira porque mostra os braços, nem a afegã porque usa burca. São culturas, elas precisam ser vistas por esse ponto de vista. Então, para chegar nesse ponto, que para mim é o mais importante do curso que eu apresento para vocês, eu dou uma passada na antropologia, que é quem estuda cultura, um pouco das correntes antropológicas, mas muito rapidamente, para a gente ter uma noção de como chegou até hoje. Por que eu faço isso? Professor, a gente está querendo entender hoje, você vai lá no passado. É porque eu acho fundamental que a gente entenda que a própria ciência, antropologia, quando ela surgiu justamente para que os europeus dominassem os brasileiros. O que fazer para aquele povinho lá da América do Sul nos dar pau-brasil e a gente explorar eles? Tem aquela visão de que o negro, o sul-americano, o indígena, nem alma tinha, era um povo a ser explorado. Essa concepção primeira do homem, né? A Europa era o centro do mundo, essa visão. É porque na ciência isso foi ultrapassado há muitos anos. Mas na nossa sociedade a gente ainda tem a ideia de que tem um modelo certo de cultura e um errado, né? MPB é música, funk é baixaria, não, forró não é nada. Então, entender, né, que cada povo tem sua forma de viver, né? Entender que chamar aipim de macaxeira ou de mandioca, ou chamar macaxeira de aipim, não tem acerto nem erro, né? São expressões idiomáticas de culturas diferentes, né? Isso no estudo da língua portuguesa tem uma briga enorme. Ah, não pode falar. Como é que o pessoal do Corinthians fala? É nós está errado. Olha, é nós está errado se você botar numa prova do Enem, é nós. Mas é nós é uma forma de se comunicar e naquele grupo, beleza. Né? Ele compõe, ou seja, faz parte de uma cultura. Não dá para dizer alguém tem uma regra da verdade para a cultura. Do mesmo modo, não pode pensar em tratar a Covid da mesma maneira em todos os lugares do mundo. A cultura ela vai impactar. Então, a gente precisa entender as diferenças e a gente vê quanto terrorismo, quanta morte, quanta guerra é feita por diferenças culturais. Eu não quero nem voltar lá no passado, nas cruzadas, né, quando os cristãos iam matar os muçulmanos só porque eram muçulmanos, né? Mas quanta coisa a gente ainda vê hoje. Acho que foi o Flamengo que foi jogar no Paraguai e chamando o jogador de macaco porque negro é um ser inferior. E eu estou falando do Paraguai, gente, não porque no Brasil não acontece, é porque essa notícia eu acho que todo mundo viu
e tem muita gente que tem esse mau gosto de torcer para o Flamengo, porque no Brasil é extremamente racista também. E o que é esse racismo? O que é o preconceito cultural? Né? É não compreender que a cultura do outro é valiosa. O cara vai à missa ou vai ao culto, aí diz, olha, eu sou um cristão, temente a Deus, aí sai da rua, vê uma oferenda, né, do candomblé, com cachaça, com frango, aí ele vai lá e chuta. Mas peraí, por que não respeita as religiões africanas? O bom cristão vai lá e chuta isso. A cultura do outro não é válida? Só a minha religião que é válida? Ah, mas deixa cachaça, frango, coisa absurda. Gente, no altar dos cristãos deixam pão e vinho. Né? É a forma como os católicos eles comungam a presença de Deus. E isso ainda... Me lembrei agora, gente, não tinha planejado, mas se a gente parar para pensar por que essas religiões afro-brasileiras faziam isso, deixar nas esquinas frango, cachaça e outras comidas, é porque eles faziam isso na época da escravidão para deixar comida para os escravos fugitivos. Então, essa coisa dessas oferendas de comida, de bebida, começa na escravidão do Brasil, que era uma forma de deixar comida para os escravos fugitivos sem que os donos fossem lá e mexessem. Opa, aqui eu não vou mexer. Mas, assim, de qualquer maneira, você precisa respeitar. Aqui em Natal tem uma imagem de Iemanjá na praia, o povo fica quebrando porque não respeita ela. Gente, eu estou falando de pequenos detalhes. Mas sem a gente compreender a nossa cultura, as diferenças culturais, a gente acaba não respeitando os outros. Né? E sem esse respeito, a gente vai bater no preconceito, na discriminação, e a gente precisa pensar muito isso. Não só por causa da pandemia, né, onde as diferenças nem sempre estão sendo respeitadas, mas esse planeta que a gente está vivendo. Então, estudar cultura é a principal forma da gente combater o preconceito e a discriminação. Como disse minha professora, minha primeira professora que me ensinou isso, o pai e a mãe do preconceito é a ignorância. Você só tem preconceito contra alguém, negro é burro, mulher não sabe dirigir, quando tu não conhece a pessoa. Ou seja, só a ignorância sustenta os preconceitos. Então, essa ideia de estudar, de conhecer, é virtualmente uma forma de a gente entender o preconceito e tentar lutar contra isso. Tem uma palavrinha, gente, Alenberg, Vitória, Diego, chegou mais Catiene, chegou mais alguém aí, Lucas, seja bem-vindo, Lucas. Tem uma palavrinha que vocês vale a pena aprender, etnocentrismo. Eu não vou explicar aqui, lá no texto eu explico com calma. Etnocentrismo, achar que eu estou certo, eu sou o centro, isso nos dá muita dica sobre a gente mesmo, e eu acho que vale a pena aprender. Eu queria aproveitar, Ricardo, eu passei para os alunos lá, para dizer, tem uma atividade para vocês fazerem. Eu conto para explicar sobre cultura, né? Aí eu falo eu moro aqui na Retinha, então eu falo da cultura da minha região, falo da música, falo da dança, os blocos de carnaval, da comida, a ginga com tapioca, famosa aqui na Redinha. E aí eu convidei os alunos para que eles também fizessem isso, para que vocês falassem sobre a cultura de vocês. Mas deixa eu explicar por que eu pedi. Quando eu estava fazendo esse trabalho, falando da minha cultura, falando da Redinha, aqui onde eu moro, eu achei super legal, achei super gostoso pesquisar, olhar e contar para vocês. Então me deu vontade de contar. E eu fiquei imaginando, os alunos eu acho que vão gostar de fazer isso. Então essa é uma atividade que não precisa enviar para mim, não tem nota, não tem ponto, não é atividade. É uma coisa que eu estou convidando, olha a palavra, convidando, vocês a escreverem, usar PowerPoint, fazer uma live falando sobre a cultura de vocês, escolher um colega e mandar para ele isso, por 2 motivos. Né? Primeiro, para que você tenha essa experiência de contar sobre a sua cultura, ele devolver e falar contigo. E segundo, eu fico pensando nesse tempo de pandemia, todo mundo sozinho em casa, meio aperreado, pronto para enlouquecer, para chutar a cadeira com o pé esquerdo, né? Da gente
trocar figurinha com um colega, falar sobre a cultura, sobre... Aqui na minha casa a gente tem o Bloco dos Cão, lá tem isso, lá tem aquilo. Então é um bate-papo de uma coisa bem informal, bem tranquila, sem cobrança de professor, de ninguém. Seria um bate-papo mesmo, criando um assunto, porque se a gente não estiver bem de saúde mental, o resto não anda, né? Então a ideia é de você contar sobre a tua cultura, e aí estamos aprendendo cultura, né? A gente está brincando sobre esse tema, se divertindo, relaxando, enlouquecendo um pouco e trocando figura. Então não é para mandar para mim essa atividade, pode até mandar, vocês têm meu e-mail, mas aí não vou ganhar nota, não é para isso, é mais para brincar mesmo. Quando vocês virem o vídeo, quem já viu, vai ver que eu falo do meu bairro aqui. Eu acho que é gostoso isso. E por último, eu termino falando bem das coisas atuais, dos grupos, das tribos urbanas, né? Tem sei lá, o pessoal gosta de vaquejada, tem o pessoal marombado, o povo que gosta de futebol, ou seja, acaba formando vários microgrupos da nossa sociedade hoje em dia, né? Eu acho que são micro-revoluções que acontecem, né? Você acaba se vinculando às pessoas que você gosta e criando microculturas. Não são culturas separadas, né? Mas Um grupo de ciclismo, né, que está agora na moda aí também. Os ciclistas, né? Tem vários grupos que se juntam, né? Quem gosta de tal série, aí se reúne, grupo de bate-papo de série, tem gente que se reúne para falar mal do presidente, tem gente para tudo, né? Então tem vários grupos que existem aí e eu estou querendo criar com vocês um grupo para conversar sobre cultura, sobre a cultura de vocês. Essa é a minha ideia do curso, né? Principalmente a história do etnocentrismo, preconceito, né? E que a gente se atente para essa questão. Ricardo, o que eu tinha para conversar com a turma é isso. Se vocês têm pergunta, Lucas, Vitória, Lemberg e Catiene, alguma dúvida? Eu coloquei poucas atividades, né? Eu botei só 5 por cada atividade, cada uma das 5 atividades, para não aperrear muito, mas eu sei que também 5 não é tão pouquinho assim. Mas aberto a comentário, gente. Gente, a gente sabe também que o curso é grande, né? A gente tem várias tarefas aí por semana, né? Mas, assim, queria saber de vocês como é que vocês estão indo, se estão conseguindo desenvolver, estão gostando do estilo de aula, essa mistura, vocês acham que deu liga, assim, você misturar física com sociologia, e num curso, assim, que não é o ensino regular, né? Porque no ensino regular a gente tem, né? A arte, filosofia, sociologia, junto com a matemática, com a física, com a química, né? E ninguém acha estranho, mas num curso, assim, quando se fala em pandemia, a princípio pode parecer meio inconsistente, né? Assim, você juntar isso, né? Mas a nossa ideia foi realmente ter uma coesão, né? Tanto é que esse curso foi escrito a várias mãos, cada professor escreveu a fundamentação teórica do curso e também o seu componente, né? Mas sempre pensando também no que os outros colegas estavam aí ministrando, né? Então, vocês vão aproveitar, acho que vocês podem aproveitar bem aí para ir abrindo o pensamento, né? E formando as suas opiniões também, né? O que vocês estão achando? Alguém me fala aí no chat, eu abro o microfone, fala um pouquinho. Boa noite. Ricardo, eu estou achando até interessante, porque quando a gente vai fazer alguma atividade, a gente acaba que tendo outras aulas para a gente ter mais habilidade de responder, né? Porque eu estava respondendo uma atividade e acabei que percebendo que com outras aulas eu também poderia responder aquela atividade. Achei bem interessante, sim, ter associado uma matéria com a outra e ter formado o curso, né? Aí, legal. A Lemberg quer falar também? Não, professor. Professor, a gente teve aquele impacto, como mesmo o senhor falou, né, da gente não, eu particularmente não esperava que fosse tão amplo,
E a gente está tendo a oportunidade até de rever, né, alguns conteúdos passados, trazer a aula do professor Álvaro sobre cultura. Foi muito interessante. A gente realmente puxa na nossa memória, nossas vivências. Está sendo bem, bem interessante. A gente está sentindo, assim, eu particularmente, o baque, né, de ter todas as disciplinas e querendo resolver tudo ao mesmo tempo, mas acho que aos poucos a gente vai conseguindo até voltar àquela rotina de estudar, de ter aquele tempo para isso. Sair um pouquinho das redes sociais, que a gente estava mal acostumado, né? Mas eu acredito que o que a gente está esperando do curso, realmente a gente está tendo. Eu estou achando que vai ter uma resposta bem promissora mesmo para a gente. Espero poder caminhar, né, nesse ritmo até o final. Muito bom. O Lucas está dizendo aqui no chat que no momento não assistiu muitas aulas, pois a semana passada foi bem corrida, mas vou cuidar essa semana agora, no pouco que vi, gostei bastante, então estão de parabéns, né? A Vitória, acho que também é aluna nossa, né, do IF já, mas assim, queria saber de algum de vocês que não é aluno, se deu vontade, assim, de vir fazer um curso técnico com a gente, ou fazer outros cursos também. Diga aí, Vitória, fala um pouquinho. Eu sou, sim, aluna do IF. Assim, quando eu vi o curso, né, pela primeira vez, eu não, não tive, assim, tanto interesse quando começou e tal, ou devido a tá no segundo ano, ter matérias na dependência ainda, então eu não achei legal estar fazendo um curso e simplesmente ainda estar com muita coisa do ano. Mas agora, já que está tudo normal, estou no terceiro ano, resolvi fazer. Está corrido? Tá, porque tem atividades normais, né? E tem atividade do curso todo momento. Mas a gente vai caminhando e assim a gente vai fazendo a trajetória. Boa, a Catiane está dizendo aqui que deu vontade de fazer o curso no IF, né? Quem sabe uma pós-graduação. Lembrando que a gente tem, além dos cursos técnicos, né? Como a Catiane está dizendo aí, a gente tem uma pós-graduação em ciências e temos também a graduação em biologia e logo, logo vamos abrir a graduação em processos químicos também. Tá? Além disso, também, para quem já fez o ensino médio, a gente tem os cursos subsequentes, o técnico, que são só as disciplinas técnicas. Não só as disciplinas técnicas, a gente tem algumas outras disciplinas, mas ele é em 4 semestres, né, em 2 anos. E o nosso curso técnico integrado, ele é em 4 anos, porque a gente tem que juntar as disciplinas do ensino médio com as disciplinas técnicas, né? Então, para caber tudo, toda essa carga horária aí acaba ficando em 4 anos, né? O curso, né? Gente, então, só lembrar, né, já falei isso na semana passada, assim, esse curso também foi um piloto, assim, foi um projeto bem ambicioso, que envolveu muitos professores aí, a gente está com 14 professores, e foi importante também para a gente conseguir usar essa ferramenta nova aí do ensino remoto, né, antes da gente voltar para o ensino remoto nos cursos regulares nossos, a gente abriu os cursos FIC, que estão continuando, né? E depois temos outros aí, vocês gostando desse, vamos ter outros, provavelmente no próximo semestre a gente tem o outro curso de qualidade de vida e trabalho, que a gente não discute só a qualidade de vida, mas discute também várias atividades de trabalho e como isso afeta as pessoas, e aí também ele é multidisciplinar, tem essa abordagem de cada profissão, mas também essa questão social do trabalho, histórica do trabalho também, né? E todos esses componentes, eles são separados na nossa vida acadêmica por uma questão de conteúdo mesmo, de organização curricular, mas assim, vocês vão ver que eles se misturam, né? Assim, na história tem antropologia, na sociologia tem filosofia, e assim por diante, tem matemática, na filosofia e na sociologia também. Segurança do trabalho, que é a minha área, tem muito de sociologia, de filosofia, de ciências físicas e matemáticas também, de química, né?
É vou mostrar isso. Uma das coisas que a gente sempre critica é a separação das disciplinas, né? Na academia, isso é uma coisa que a gente conversa muito, separa. E quando você pensar numa pandemia, não dá para pensar na pandemia sem o aspecto biológico, sem a química que envolve toda a pandemia, sem pensar nas questões de segurança, sem pensar em cidadania. Quer dizer, a ideia de fazer uma pan um pan-curso que tentasse abordar vários lados, é meio que para tentar dar conta de uma coisa que é em si complexa. Espero que essa ideia chegue, né, para formar esse pensamento complexo, ou seja, não dá para pensar na pandemia e achar que só vacina, ou que só cloroquina, ou que algum aspecto individual resolve essa questão, né? Eu acho que a gente precisa entender como um todo, onde cada um e todo mundo está envolvido e tem um papel determinante nisso. Eu quero parabenizar as pessoas que já estão fazendo atividade e dizer que bora lá, gente, vamos junto. Ok, gente, então é isso, tá? Por hoje, se mais ninguém quiser se manifestar, né, a gente vamos encerrando aí e vamos resolvendo as tarefas lá, lembrando que a gente tem 10 semanas ao todo para responder, mas procure não deixar acumular, para também não perder o estímulo, né? Não perder a vontade de concluir o curso, que é bem importante esse curso para a nossa vida aí. Ok? Valeu então, obrigado a atenção, tchau para todos, muito obrigado, valeu. Valeu, Lucas, um abraço, tchau, Catiene, tchau, Vitória, tchau, Lemberg, boa noite. O eventual pedido de afastamento dos ministros. Quando um aluno